paz seja convosco. Que bom poder cumprimentar você em mais uma manhã. Estamos começando mais uma vez o seu programa, o seu encontro matinal com Deus, primeiro Deus. A cada dia, nos aprofundamos no conhecimento da Bíblia. Você sabe que a Bíblia fechada é um livro qualquer, mas ela aberta é a boca de Deus nos falando. Por isso, quero agradecer a sua companhia no programa de hoje e nós estamos começando agora, nesta segunda-feira, uma série muito especial a respeito dos milagres de Jesus. Você sabe, né? O ministério de Cristo durou 3 anos e meio. E durante esses 3 anos e meio, Jesus realizou muitos milagres, também chamados de sinais e maravilhas. Mas o Evangelho, os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, registram cerca de 35 milagres. Pois a partir de hoje, desta segunda-feira, nós vamos começar a estudar esses 35 milagres. E você sabe que cada milagre que Jesus realizou buscava beneficiar aquele que recebia o milagre. Mas cada milagre tinha uma lição espiritual para os nossos dias. E é em busca desta aplicação espiritual que nós iremos a partir de agora. Bem-vindo ao nosso Momento da Saúde. Todos os dias aqui no Primeiro Deus, a gente separa um momentinho para conversarmos com um profissional de saúde que sempre traz para nós conselhos importantíssimos para que todos nós tenhamos boa saúde. É um momento muito especial do nosso café da manhã. Estamos começando o dia e a gente se preocupa não apenas com o alimento físico, mas também espiritual. Você tem tudo isso aqui no Primeiro Deus. Mas nessa semana, ao longo de toda a semana de hoje até sexta-feira, estamos recebendo mais uma vez o Dr. Álvaro Figueiredo Bisneto. Tudo bem, Dr. Álvaro? Tudo bem, pastor. Uma alegria estar retornando aqui à sua presença e ao programa Primeiro Deus. Olha, está voltando porque foram bons os comentários. Obrigado pela outra vez que esteve conosco. E o senhor vai nos ajudar muito essa semana, né? O Dr. Álvaro esteve conosco algumas semanas atrás, ele que é pediatra, foi diretor de vários hospitais, tanto na Bahia quanto no Mato Grosso. Serviu também a Marinha do Brasil por 29 anos, né? Recebendo inclusive uma medalha de Ordem do Mérito Naval. E também trabalhou em missões internacionais lá no Haiti. E com todo esse currículo, ele vai estar conosco ao longo dessa semana, tratando de temas muito especiais. Hoje, segunda-feira, vamos começar falando sobre febre maculosa. Interessante que os dados atuais apontam que o Brasil registrou nos últimos dias aí 53 casos, com 8 mortes. Isso tem preocupado. É isso mesmo, doutor? Afirmativo, pastor. A febre maculosa é uma doença reservada à área rural, né? Quanto mais o homem ele se interioriza na zona rural, mais ele fica exposto a doenças endêmicas, digamos assim. No caso, a febre maculosa ela é causada pelo contato com um carrapato, né? Que ele pica um hospedeiro, no caso um animal, que é mais comum no Brasil, no caso é a capivara. A capivara portadora de uma bactéria chamada Rickettsia, e esse carrapato ele vem a depois, posteriormente, picar um outro animal, um cavalo, um cachorro, ou então ficar mesmo contaminado dentro de um âmbito rural, ou então numa vegetação, e depois ele pica o ser humano e transmite então a bactéria. Mas e aí, como que se caracteriza essa doença maculosa aí, febre? Muito bem, se caracteriza pela própria febre. Um mal-estar intenso, uma mialgia, dor no corpo e começam a aparecer algumas manchas na pele, né? Tipo umas equimoses, como se fosse uma área que levou uma pancada, alguma coisa, algumas manchas roxas ou avermelhadas, né? E o diagnóstico não é um diagnóstico fácil. O profissional ele tem que estar sensível a esse tipo de epidemiologia. Não consegue detectar. Sim, não consegue detectar. A epidemiologia no diagnóstico da febre maculosa ele é importantíssimo. É justamente verificar as questões de comportamento e ambiente aonde esse paciente esteve para que se possa identificar uma possibilidade dessa doença e aí fazer a investigação e o tratamento correto. E possibilidades de prevenção. O que a gente faz para cuidar? Para cuidar, muito bem, entrando numa área rural, usar camisas de manga comprida, calças, botas
evitar do corpo ficar exposto a esse tipo de contato com o carrapato. É perceptível quando o carrapato vem para o nosso corpo ou é imperceptível? Muitas vezes é imperceptível. Outra pessoa que pode identificar na gente se ele for picar na parte posterior do corpo, onde nós não vemos. Uhum. Podemos sentir um prurido, uma coceira, e aí nós vamos, então, coçar aquela área, nós não estamos vendo o carrapato, e aquele processo se justifica por uma inflamação e aí a contaminação da bactéria. Muitas vezes pessoas que habitam em zonas rurais têm muito os seus cães, gatos, e esses aí estão em contato com a natureza o tempo inteiro. Se um desses animais é picado por um desses carrapatos, é possível que esse animal, que é um animal doméstico, transfira para algum membro da família essa febre? Não. O animal ele é um hospedeiro, ele precisa do vetor, que é o carrapato, né? Assim como outras doenças causadas por artrópodes, como a própria dengue, a malária, né, que precisam do mosquito para transmitir a doença. Então, contato com a saliva do cachorro, por exemplo, não. É impossível que isso seja transmitido. Atinge homens e animais. Atinge homens e animais. Ok. Principalmente esses vetores que são, esses hospedeiros, o cavalo, o boi, a capivara, o cão, né, podem ser hospedeiros da rickettsia, né, da bactéria. E tratamentos? O que tem que fazer? Tratamento doxiciclina é um antibiótico. Um antibiótico? É um antibiótico específico. Específico. Ele é o quê? Um comprimido? Ele é injetável? Injetável. Injetável. E aí resolve o problema. Não se tratando, pode causar morte. Pode causar morte. Evolui, nós chamamos assim, negativamente. Ok. Muito bem, fica aí os conselhos aí para você, especialmente você que mora em zonas rurais. Atenção a todos esses detalhes que foi falado hoje, viu? Amanhã, o Dr. Avo volta mais uma vez para nos ajudar com outros temas a respeito de como cuidar bem da saúde. E você fica agora com o nosso momento da oração intercessora. Obrigado, pastor Arilton. Que bom estar aqui com você hoje. Nos encontramos alguns dias atrás e agora nos reencontramos aqui para orarmos juntos ao Senhor. Deus tem planos, Deus tem sonhos e Deus quer ouvir a sua oração. Lembre, o poder não está em quem fala, em quem ora, mas naquele que ouve. E Ele é poderoso para fazer muito mais, diz a palavra de Deus, do que pensamos ou sonhamos. E eu quero dizer para você, falar com você, nós estamos aqui juntos para orar por você. Você pode enviar o seu pedido de oração, você pode enviar o seu agradecimento também. Há vários contatos que você pode fazer conosco e as redes sociais, o nosso contato está aqui para você enviar o seu pedido, o seu agradecimento, o seu clamor, a sua súplica, porque Deus, Ele ouve a nossa oração e Ele quer ouvir você. Então faça contato conosco. Você que está ao vivo no YouTube também, você pode fazer o seu comentário, a sua participação, você pode compartilhar este vídeo e você que está aqui conosco, não deixe de enviar para nós o seu motivo especial de oração. Por exemplo, a Eduarda Souto, ela enviou um motivo especial de oração aqui para nós. E a Eduarda, ela escreveu assim: Bom dia. Eu gostaria de pedir oração por minha vida espiritual e por toda a minha família, principalmente pelos afastados. A Eduarda está se referindo aos afastados, as pessoas que já conheceram a Cristo, mas se distanciaram um pouquinho. Lembre, a oração tem muito poder e esta questão da reaproximação é o desejo e a vontade de Deus. Por isso que nós vamos orar, Eduarda, para que aqueles que estão longe se voltem para o Senhor e que o Espírito Santo de Deus toque o coração do teu amigo, da tua amiga. Há um outro pedido de oração aqui também da Mari Antunes. A Mari escreve assim para nós: Quero agradecer a Deus pelo seu cuidado e peço que orem por meus filhos para que aceitem a Jesus como seu Salvador e obedeçam a sua palavra. Agradeço pela vida deles. Amém. Olha, Mari, obrigado por participar conosco aqui no Primeiro Deus. E te agradeço mesmo por você enviar o seu pedido de oração, porque nós não estamos sozinhos aqui. Eu oro com você, você ora comigo
E por nós também, você pode orar por nós e Deus agir em nós e através de nós. Por isso, eu desafio você a enviar o seu pedido de oração para cá também. Que motivo especial, não é? A Mari falando dos filhos. Olha, os nossos filhos são o presente de Deus. E nós queremos apresentá-los e podemos apresentá-los constantemente ao Senhor. Você pode orar pelo seu filho, pela sua filha. E não há distância que Deus não possa alcançá-los. Deus sempre alcança os nossos filhos e que a bênção de Deus repouse sobre a nossa família também. Há mais um pedido especial que chegou aqui da Amanda Cardoso e ela escreveu para nós assim: eu quero pedir orações por mim e pelo meu filho Vinícius, também pela minha gestação. Minha bebê está com má formação na cabecinha. Que o Senhor faça um milagre na vida dela. Ô Amanda, obrigado por participar com a gente. O nosso Deus, Ele é um Deus de milagres. E mesmo no século 21, aonde estamos, Ele também age, Ele também faz milagres e Ele opera maravilhas. Nós vamos colocar o seu bebê nas mãos de Deus. E Ele, que opera o querer e o efetuar, que faz maravilhas entre nós, irá agir. Tenho certeza, porque Deus responde sempre às orações. Sabe, há um texto aqui da Palavra de Deus que eu quero mencionar para você. Está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 17. E ele diz assim: orai sem cessar. E o 18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Nós vamos orar agora e eu quero orar com você nesse momento. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, o Senhor que ouve as orações, o Senhor que é o nosso Pai e que ama ouvir a nossa voz como teus filhos, nós nos colocamos nesse momento em tuas mãos. E eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor esteja visitando a cada amigo, a cada amiga que acompanha aqui o programa Primeiro Deus, que as Tuas bênçãos os alcance, que o Senhor possa visitá-los. Nós tivemos pedidos aqui os mais diversos. Conseguimos mencionar alguns, Senhor, mas nós colocamos esses pedidos que são representativos em Tuas mãos. Que o Senhor faça maravilhas entre nós. Que daqui a alguns dias, Senhor Deus, os nossos amigos que pedem oração aqui possam enviar os agradecimentos dizendo: o Senhor ouviu a oração, o Senhor respondeu a oração, porque o Senhor é um Deus que responde a nossa prece, responde a nossa oração. Por favor, Deus poderoso, age em cada um dos pedidos que foram mencionados aqui e que não foram também. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos agora então ao momento do estudo da Bíblia aqui no programa Primeiro Deus. Nessa segunda-feira, como eu disse no início do programa hoje, nós iremos começar uma série muito especial a respeito dos milagres de Jesus. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, registram cerca de 35 milagres realizados por Jesus. E hoje nós vamos começar o estudo desses milagres, a cada dia um milagre. Quando Jesus esteve nessa terra, ele exerceu o seu poder para beneficiar pessoas. Interessante que mesmo sendo Deus, ele nunca usou o poder dele para benefício próprio, mas sempre para ajudar as pessoas que estavam em sofrimento. Quando vamos para o Evangelho de João, lá no capítulo 20, versos 30 e 31, João apresenta o motivo pelo qual ele registrou os milagres em seu livro. E é claro que esse motivo se aplica também a todos os outros evangelhos. Ele escreveu assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, João chama os milagres no seu livro de sinais e ele apresenta o motivo pelo qual eles foram registrados, para que creiais em Jesus como sendo o Filho de Deus. Eu espero que ao estudarmos esses milagres também, a partir de agora, nós possamos exercer fé em Cristo como Filho de Deus e todos os milagres que ele realizou no passado
onde buscava beneficiar as pessoas, nós podemos esperar também que hoje Ele continue operando milagres. E é claro, se você está aí em busca de um milagre, você é muito bem-vindo ao programa, porque nós queremos falar de milagres e queremos orar para que Jesus faça em nossa vida todos os milagres necessários para nós caminharmos na presença dEle. Então hoje nós vamos começar a abrir essa série estudando a respeito dos milagres e vamos começar com o primeiro milagre que Jesus operou. Você se lembra qual foi o primeiro milagre operado por Cristo em seu ministério? Logo após o batismo, ele foi para o deserto e depois, quando ele volta do deserto, ele opera o seu primeiro milagre. Eu estou falando aqui do milagre da água transformada em vinho. Isso está em João capítulo 2. Se você tem aí a sua Bíblia, quero convidar você a abri-la comigo no Evangelho de João capítulo 2. É aí que vamos estudar hoje esse primeiro milagre. Mas aqui a gente não quer abrir a Bíblia sem antes fazer o quê? Uma oração. Porque todas as vezes que abrimos esse livro, nós podemos contar com a presença do Deus Espírito Santo. Porque é Ele quem vem para iluminar a nossa mente. Como vimos aqui já no programa, Ele ilumina nossa mente para compreendermos aquilo que foi revelado através dos profetas e dos apóstolos. Vamos orar então, pedindo essa iluminação? Pai Celeste, muito obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, tendo a Tua palavra em mãos para estudá-la. Suplicamos que, mais uma vez, o Teu Espírito Santo ilumine nossa mente e que nós possamos compreender o texto que iremos ler e as verdades que o mesmo ensina. Cuida de todos nós e nos abençoa agora nesse estudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos então ao relato desse primeiro milagre. Ele aconteceu lá na cidade de Caná da Galileia. Este é o palco para o primeiro milagre de Jesus. Eu tive a oportunidade de já visitar essa cidade. Inclusive, se você vai hoje a Caná da Galileia, ali existe uma bonita igreja, onde, segundo a tradição, teria sido o local do casamento. Não existe prova arqueológica dessa afirmação, mas é bonito ver como que a cidade guarda com carinho a história desse primeiro milagre operado por Jesus. Jesus começa o seu ministério na Galileia. Ali você tem o Mar da Galileia, você tem a cidade de Tiberíades e a cidade de Decápolis, as cidades estavam ali ao redor do lago, e você tem também a cidade de Caná, Caná da Galileia. Maria, mãe de Jesus, foi convidada para um casamento ali em Caná da Galileia. Esse é o contexto que vamos aprender hoje. Então, queria convidar você para lermos o texto sagrado em João capítulo 2. E vamos ver qual é a mensagem que o texto nos oferece hoje. Se você tem a sua Bíblia, acompanhe comigo esta leitura. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora.
Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Que relato extraordinário. Primeiro milagre de Jesus. Interessante que sua mãe foi convidada para um casamento, ele também foi, e com isso nós podemos deduzir que os noivos deveriam ser parentes de José e Maria. E para lá foi a mãe de Jesus. Jesus havia passado 40 dias no deserto. Nesses 40 dias ele não havia se alimentado. A sua fisionomia estava mudada, porque ele havia passado 40 dias em comunhão com Deus, não havia se alimentado e certamente a fisionomia foi alterada. Quando ele aparece agora no casamento, as pessoas acham estranho sua fisionomia. Maria estava há 40 dias sem vê-lo. E Jesus vinha agora para esta festa de casamento dos parentes e, ao chegar ali, quem sabe ele pôde perceber comentários que eram feitos a respeito dele. Você sabe que Jesus foi ao longo de sua vida criticado porque havia uma desconfiança com relação à sua paternidade. Quando Maria se engravida ou se torna grávida de Jesus, ela não havia se unido sexualmente a José, e Jesus foi fruto da operação do Espírito Santo. E o fato gerou controvérsias na comunidade e pessoas foram maldosas em seus comentários. Tanto é que o próprio José tencionou deixar Maria quando esse descobriu que ela estava grávida. E você vai se lembrar que foi por advertência de um próprio anjo que José não abandonou Maria. O anjo afirmou para ele que o que havia sido gerado em Maria era obra do Espírito Santo e orientou José a como proceder. Nessa altura, ao começar o seu ministério, ao estar ali entre parênteses, quem sabe Maria ficou desconfortável com os comentários que por ali surgiram. E a festa caminhava normalmente, até que de repente algo acontece. O vinho acaba. Quando nós olhamos para essa expressão de que o vinho tinha acabado, a gente não entende muito bem o que seria isto. Vamos tentar trazer para os nossos dias e tentar encontrar um paralelo com o vinho acabar numa festa de casamento nos dias de Jesus. Existe uma comparação que ela é pobre na realidade, mas ela pode nos ajudar a ter um vislumbre do que isso significava. Imagine você numa festa de casamento, todos os convidados ali está o noivo, a noiva, e ali está um bonito bolo de casamento. Todos esperam o momento para que esse bolo seja cortado, porque se celebra esse momento tão especial e o bolo faz parte da nossa cultura, mas de repente alguém passando por ali esbarra e o bolo se despedaça ao chão, diante dos noivos. Como que você acha que a noiva ficaria numa circunstância dessa, numa situação dessa? Talvez ela ficaria desajustada, desajeitada, chateada, porque aquilo realmente seria um empecilho no casamento. Em uma comparação muito maior, isso era faltar vinho numa festa de casamento nos dias de Jesus. É claro que a Bíblia, quando usa a palavra vinho aqui, ela não está falando do vinho fermentado ou alcoólico, ela está falando do puro suco de uva. As pessoas usavam esse puro suco de uva. Ali estavam Jesus, os discípulos, mas quando acaba esse vinho, que é o puro suco de uva, isso a palavra grega nos ajuda a entender, Maria busca Jesus para dizer, acabou o vinho. Em realidade, Maria apresentou o problema para Jesus porque ela esperava sinceramente que ele manifestasse o seu poder para ajudar nessa situação. Ela pensava que também se Jesus manifestasse seu poder de quem ele de fato era, esses parentes que estavam com maus comentários a respeito dele poderiam ter um vislumbre, poderiam compreender quem de fato ele era. Então Maria tinha esse desejo também no coração, que Jesus fosse revelado. Ela sabia quem ele era. Ela havia criado esse menino desde o ventre. Ela sabia que ele era o Filho de Deus, o Messias prometido, mas até esse momento ele não havia se manifestado. Então Maria
busca Jesus com esse problema para que ele resolvesse. À primeira vista, quando Jesus responde a Maria, parece que ele foi um pouco deselegante com sua mãe, né? Mulher que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Em outras palavras, não é o momento de as pessoas saberem ainda que eu sou o Messias. Eu tenho uma agenda para cumprir. Eu vou seguir todos os detalhes dessa agenda. Mas quando Jesus fala assim, mulher, ainda não é chegada a minha hora, que tenho eu contigo, Jesus não está sendo deselegante. De maneira alguma, pelo contrário, esta era uma forma de tratamento que havia nos dias de Jesus. Mulher que tenho eu contigo, seria o mesmo que dizer, o que eu posso fazer? Como eu posso ser útil? O que você precisa? Seria a mesma coisa. Tanto é que Maria busca os serventes e diz assim para eles, olha, fazei tudo o que ele vos disser, porque Maria entendeu que ele faria alguma coisa. Você percebe pelo texto? Jesus agiria para tentar resolver o problema. Então ela vai e diz para os serventes, olha, fazei tudo o que ele vos disser. Ele vai resolver o problema, ele vai dar orientações, obedeçam a ordem dele. E o texto diz que havia ali então 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas. Essas talhas de pedras eram talhas que continham água, onde haviam cerimônias de purificação. Eles se lavavam especialmente antes e depois das refeições e usavam essas talhas. Aí diz que eram 6 talhas, mas agora o Evangelho não define se eram 2 ou se eram 3 metretas. Metreta é uma medida dos tempos bíblicos e podia ser 22 litros ou talvez 39 litros. Então nós temos 2 fontes. Uma que diz que uma metreta é igual a 22 litros e uma outra fonte que diz que eram 39. Nós não sabemos qual é o certo. Mas vamos pensar o seguinte, se cada uma das 6 talhas pegasse 2 metretas, vamos tirar por baixo 2 metretas, então você tem 44 litros ou 78 litros. E se multiplicarmos isso por 6, que era a quantidade das talhas que ali estavam, então você tem ou 264 litros ou 468 litros. Era a capacidade dessas metretas. Aí Jesus vai dizer assim, enchei de água todas as metretas, enchei-as totalmente, ou seja, eles encheram até transbordar. E ali agora estavam 6 talhas de água com 200 ou 400 litros de água. E Jesus então, depois que elas estavam totalmente cheias, Jesus vai e diz assim, agora vão e mostrem ao mestre-sala. O mestre-sala era a pessoa responsável pela coordenação do casamento. O mestre-sala era a pessoa que ali estava para ajudar a coordenar as atividades. Era o mestre de cerimônias. Ele que cuidava dos alimentos, das entradas, daquilo que seria servido, se faltava algo ou não. E quando é levado até o mestre-sala e ele prova, ele se maravilha com o vinho que ele estava tomando. Aquele era o melhor suco de uva que ele já havia provado. E ele ficou tão entusiasmado com isso que ele mandou chamar o noivo. E quando o noivo chegou, ele disse, olha, todo mundo tem o costume de servir primeiro o bom vinho. E quando as pessoas já estão aí, já beberam bastante, se serve o vinho de segunda qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Você fez diferente. Que vinho extraordinário. O mestre-sala não sabia do que Jesus havia feito, da ordem que ele havia dado, mas os serventes sabiam. Os serventes encheram as talhas com água, mas quando foram apresentar ao mestre-sala e ele provou e era vinho, a água havia sido transformada em vinho. Como você explica isso? Não se explica, porque milagres não se explicam. Os milagres, eles não obedecem às leis do mundo natural. O milagre é sobrenatural. Jesus operou ali o seu primeiro milagre. Transformou a água em vinho. Há lições espirituais preciosas nesse texto de João capítulo 2 para todos nós.
São lições que eu e você devemos buscar aprender. Primeiro, Jesus compareceu a uma festa de casamento, certamente de parentes. E Jesus honrou ao matrimônio porque ele instituiu o casamento. Quando vamos lá para o livro de Gênesis, Deus celebra o primeiro casamento entre Adão e Eva. Aliás, existem duas cerimônias que nos foram dadas à humanidade e essas duas cerimônias nos foram dadas antes mesmo do surgimento do pecado. A primeira delas é o casamento. Deus celebrou o primeiro casamento entre Adão e Eva. A segunda delas é o sábado. Deus deu um dia de descanso para Adão e Eva no Jardim do Éden antes do pecado. E essas duas instituições, o sábado e o casamento, elas estão aí, elas permanecem como uma bênção para a humanidade. E Jesus queria livrar então os discípulos de passar por um constrangimento, melhor, os noivos, né? De passar por um constrangimento. Então Cristo opera esse milagre. A água transformada em vinho. Isso mostra que Jesus queria resolver o problema dos noivos. E é claro que ele também deseja resolver os nossos problemas. Jesus não fica feliz quando nós sofremos. Jesus fica triste quando nós estamos tristes. Jesus se preocupa com nossa felicidade. Jesus anseia também trazer para o nosso casamento, para a nossa família, sempre o melhor vinho. Ele não perdeu o seu poder de transformar a água em vinho. Ele não perdeu o seu poder de fazer milagres. E aqui em João 2,10, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, disse o mestre Sala. E quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. O que isso significa no contexto de João? Significa que o melhor que Deus tem para nós, sempre ele vem depois. Pensa, por exemplo, na cerimônia do casamento. Deus orientou que o homem deixa seu pai e sua mãe, se une à mulher, e depois que eles se unem, aí então, depois do casamento, biblicamente, é que deve acontecer as relações sexuais, o sexo. O melhor de Deus vem depois, não é verdade? Não existe maior presente que um rapaz ou que uma moça possa dar ao escolhido, à pessoa que será o seu cônjuge por toda a vida, do que entrar num casamento virgem. Esse é o maior presente. Infelizmente, a gente vive hoje num mundo onde a sociedade tem procurado nos pregar e impregnar certos valores que não são bíblicos. Hoje se prega o sexo livre, hoje se prega uma vida sem compromissos, hoje se prega a infidelidade em vários setores da sociedade, das mídias, mas não é esse o plano de Deus. Talvez eu esteja falando nessa manhã para uma garota, para um garoto virgem, que tem se guardado aí para encontrar uma pessoa com quem vai se casar. Você está no caminho certo. O maior presente que você pode oferecer para o seu cônjuge é ir no altar virgem. É ter a sua primeira experiência sexual com a pessoa que você escolheu para passar toda a vida. O melhor de Deus vem depois. Isso acontece em todos os aspectos. Deus tem planos para nós, planos maravilhosos, e sabe que o melhor que Ele tem para nós não está no passado, está no futuro. O profeta Isaías, falando para Israel e para a história que eles viram, disse: olha, eis que faço uma coisa nova, eis que eu vou trazer para vocês algo novo, algo especial. Não lembreis das coisas passadas, não considereis as antigas, eis que faço uma coisa nova. Foi a mensagem de Deus através do profeta Isaías para o povo de Israel. E para nós hoje também. Ele quer fazer uma coisa nova. Por quê? Porque o melhor de Deus, ele vem sempre depois. Eu ouvi uma história muito interessante há um tempo atrás de um grande evangelista internacional chamado Mark Finley. E ele contou que certa vez um telefone tocou na casa de um pastor, ele atendeu. Ali era uma pessoa, um membro da sua igreja que precisava falar com urgência com o pastor. O pastor pegou o seu carro e foi então até a casa desta pessoa. Quando lá chegou, ele se sentou no sofá e começou a conversar com uma senhora.
Em dado momento da conversa, ele disse: olha, irmã, você pediu que eu viesse aqui à tua casa com uma certa urgência. O que está acontecendo? E ela disse: pastor, eu chamei o senhor aqui porque eu recebi uma péssima notícia dos médicos e eu queria então partilhar com o senhor isso. O que está acontecendo? Ela disse: pastor, eu acabei de receber um laudo médico que eu tenho poucos dias de vida. E eu chamei o senhor aqui para que nós planejássemos o meu funeral. Estranho isso, né? Alguém te convidar para planejar o seu funeral. Pastor, eu queria que o senhor pegasse aí um papel, uma caneta e que o senhor anotasse os detalhes a respeito da minha cerimônia fúnebre. Eu chamei o senhor aqui para isso hoje, para que nós juntos planejássemos o meu funeral. E o meu primeiro pedido é que quando eu estiver aí dentro de um caixão e os meus amigos e familiares estiverem reunidos em redor, eu quero que o senhor faça a minha cerimônia fúnebre e que o senhor cante um hino que diz assim: jamais se diz adeus ali. Esse hino, ele está em várias inódias, em vários inários de muitas religiões. Ele fala a respeito do momento em que Jesus voltará à terra e levará os salvos para os céus. E lá no céu, jamais se dirá adeus. Então, pastor, eu queria que o senhor cantasse essa música, jamais se diz adeus ali, porque chegará um momento em que nunca mais vamos nos despedir das pessoas que nós amamos. Pastor, eu tenho um segundo pedido. Anota aí. Quando o senhor estiver realizando a minha cerimônia fúnebre e vocês cantarem o hino jamais se diz adeus ali, eu queria que o senhor pregasse sobre 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. E 1 Coríntios capítulo 15. Esses dois capítulos do apóstolo Paulo, eles falam a respeito da ressurreição dos mortos. Eu acredito na ressurreição na volta de Jesus. Eu queria que o senhor pregasse a respeito desse tema, de que um dia os mortos serão ressuscitados. E o pastor anotou. Ela disse então: pastor, eu tenho um terceiro e último pedido. Melhor, eu tenho mais 2 pedidos. Meu terceiro pedido. E ela convidou o seu pastor a ir até o guarda-roupa, abriu ali o seu guarda-roupa e mostrou ali um belo vestido azul. E disse: pastor, por anos eu trabalhei na igreja como diaconisa e esse vestido azul era o uniforme que nós usávamos. Então, quando eu for para ser sepultada, por gentileza, peça que coloquem esse vestido azul. Eu quero ser sepultada com esse vestido azul. Porque por anos eu trabalhei na igreja, eu servi ao Senhor como diaconisa. Eu quero ser sepultada nesse uniforme de diaconisa. E o pastor anotou o terceiro pedido. Agora, pastor, eu tenho um quarto e último pedido. Quando eu estiver aí no meu caixão, com o meu vestido azul, vocês cantarem a música jamais se diz adeus ali, o senhor pregar a respeito da ressurreição dos mortos, eu tenho um último pedido. E o pastor disse: qual é o seu último pedido? E ela disse: eu quero, pastor, que vocês coloquem em minha mão uma colher. Como assim? Isso, pastor. Isso mesmo que o senhor ouviu. Quando eu estiver no caixão, eu quero que vocês coloquem em minha mão uma colher. E o pastor disse: irmã, até agora eu estava entendendo tudo. Eu entendi a música, o texto bíblico, o vestido azul, mas uma colher na sua mão? Ela disse: pastor, eu vou te explicar. Como diaconisa nessa igreja, nós fizemos muitos almoços comunitários. Convidamos os amigos, os vizinhos da igreja para esses deliciosos almoços. E nós, as diaconisas, nós desenvolvemos um código secreto. Quando nós preparamos os almoços e sabíamos que depois do almoço haveria ali uma deliciosa sobremesa, o nosso código secreto era: irmã, guarde a colher. Por quê? Porque quando a gente dizia irmã, guarde a colher, nós estávamos dizendo umas para as outras que depois do almoço viria uma deliciosa sobremesa. Pastor, eu quero ser sepultada com a colher na mão, porque eu sei que o melhor vem depois. O melhor dessa vida será o depois, porque quando Jesus voltar, eu irei ressuscitar e eu irei com Ele para os céus. Eu tenho essa esperança no meu coração. Pastor, o melhor vem depois.
depois. Ponha em minhas mãos uma colher. Querido amigo, querida amiga, eu não sei de que milagre você precisa hoje. Eu não sei se o seu casamento, podemos dizer assim metaforicamente, o vinho está acabando. Se ele parece à beira de um divórcio. Mas eu quero dizer para você que Jesus pode fazer no teu casamento, na tua vida e na tua família, o milagre que você tanto precisa. É verdade que 2000 anos se passaram desde que ele operou esse milagre, mas Jesus não perdeu o poder de operar milagres. E ele pode mudar completamente a sua história. Pastor, o que eu preciso fazer para que o meu casamento mude da água para o vinho? Para que as coisas se ajustem? Para que eu volte a ser feliz com meu marido, com a minha esposa? Para que os meus filhos sintam alegria aqui em casa? Você precisa convidar Jesus para o seu casamento. Esses noivos, eles passaram por uma situação muito delicada, mas eles convidaram Jesus para o casamento. E quando Jesus fez esse milagre, ele queria auxiliá-los, mas ele tinha também um outro propósito em mente. João deixa isso claro. Em João 2, verso 11, com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Jesus queria que através desse milagre, aqueles noivos tivessem seu problema resolvido, mas ele também intencionava que os discípulos, até agora ele havia chamado cerca de 5, que esses 5 discípulos que já estavam com ele, crescem nele. E de fato os discípulos creram. Ao ver o milagre operado por Jesus, eles creram de que aquele que os havia chamado como mestre era de fato o Messias tão aguardado na profecia. Se você quer que o milagre aconteça, você precisa convidar Jesus para o seu casamento, para a sua empresa, para o seu negócio, para a sua família, para o seu trabalho. Convidar a Jesus para estar ao nosso lado, convidar a Jesus para vir à nossa casa, é a certeza de felicidade. Porque o melhor de Deus para nós, ele vem depois. Eu e você hoje precisamos confiar nesse Cristo e no poder que ele tem de operar milagres. Eu não sei qual milagre você está precisando nesta manhã, mas o milagre que você precisa, ele tem todo o poder de operar. E aí, pediu a Deus o milagre? Eu queria orar agora para que esse milagre fosse uma realidade na sua e na minha vida. Todos nós precisamos de milagres. Permita que Jesus nessa manhã faça na sua vida o milagre que você tanto precisa. E vamos clamar agora, juntos, por esse milagre? Pai querido, a tua palavra nos ensina em João capítulo 2 que Jesus tem o poder de transformar a água em vinho, que Jesus tem o poder de operar sinais e maravilhas. Nós apresentamos ao Senhor nesse momento a necessidade que também temos de um milagre. Talvez por nós, ou por nosso casamento, ou por nossa família, ou por alguém a quem nós amamos. E nós suplicamos, Pai, que na tua infinita misericórdia, o Senhor atenda o nosso clamor, a nossa oração. Porque se o Senhor operar esse milagre, nós iremos louvar ao teu nome. O teu nome será exaltado. Teremos mais uma prova do teu amor e do teu cuidado em nossa vida. Todavia, Pai, seja feita a tua vontade como o Senhor deseja e não como nós queremos. Tudo isso nós te pedimos, confiados nos méritos santos de Jesus. E é em nome dele que nós te oramos, hoje e sempre. Amém.